Fala aí, galera, bom dia. Hoje fazer um vídeo sobre a preparação do capoto. Antes já fazer uma colagem tudo aqui, tem algumas fotos aí no celular. A gente fez uma colagem disso aqui porque a mulher quer que ela seja mais térmica lá de dentro. Isso aqui do lado de lá é uma garagem. Então a gente rebocamos essa parte, onde está colado o esferovite. Em Portugal chama esferovite, alguns conhecem como isopor, né? Me conta aí na cidade de vocês como é que se chama isso aqui e como se faz a preparação. Então, não esquece, seja bem-vindo a mais um vídeo aí do nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreve, curte, comenta e compartilha com seus amigos. Hoje a gente já está fazendo a preparação da colocação das buchas, né? Vou mostrar aqui um pouquinho aqui mais perto aqui para vocês verem. Fizemos alguns furos, vou fazer mais alguns agora. Aqui, ó, atrás de mim, tá vendo? Isso aqui é a bucha. Aqui tem um preguinho preto, que isso aqui é usado colocar aqui dentro. E é feito o travamento e fica dessa forma aqui, ó. Ela fica bem. Fica 2 milímetros para dentro para poder vir depois aqui passar uma massa. Depois nós desce a rede nesse espaço todinho. Então vou preparar mais alguns furos agora aí para vocês acompanhar, né, como é que a gente está fazendo a preparação disso. Tá bom? A imagem aí que tá batendo muito sol e muito frio aqui em Portugal, aqui no Porto tá chegando já a estação meio do frio, entendeu? A gente usa esse rompedor aqui. Tem os menores. Aqui em Portugal também tem menores. A bateria. Só que isso aqui no dia eu peguei e fui comprei porque achei legal. Que é uma ferramenta que sempre vou estar usando, que a gente trabalha com obra. Então sempre vou estar usando. Mas eu vou comprar uma menor de bateria. E vai ser bem melhor para trabalhar também. Essa broca aqui, vocês estão vendo aí, ó. Ela é de 8 milímetros. A bucha, porém, que vai ser colocada aqui também é de 8 milímetros. Por isso que a broca tem que ser de 8. Se você colocar uma bucha, uma broca de 6, ela não vai entrar. De 10 ela já vai expandir e não vai dar pressão nisso aqui que a gente precisa. Quando cheguei em Portugal, nós, né, no caso, só sabia mexer com pladur, que aqui é drywall. No Brasil é drywall, aqui é pladur, alguns chamam, mas nós brasileiros sempre chamamos de drywall. E pintura e algumas outras coisas. Porém, isso aqui eu nunca tinha mexido, nunca tinha nem visto isso daqui, não sabia nem para que servia. E quando cheguei, nós fomos para Lisboa, fui morar em Lisboa. E acabou que lá eu conheci um rapaz, né, que me deu a oportunidade de aprender isso daqui. É um grande amigo meu hoje, é o Gilmar, né, me deu uma oportunidade de aprender uma coisa nova que eu nunca tinha feito. E aí eu só tenho que agradecer a ele, porque isso aqui é muito bom. Hoje aqui em Portugal é muito usado isso daqui nas casas, em alguns prédios, lado externo. Algumas pessoas usam pro lado interno também, porque ele é um acústico e térmico. Tanto serve para proteger um pouco mais, tanto do calor quanto do frio. E agora aqui em Portugal tá chegando frio, e frio de verdade mesmo. E tá uma ventania. Então algumas pessoas já opinam mais em colocar isso daqui nas casas, né?
gente fura, faz esses furos nas emendas, nas 4 pontas da emenda do esferovite e uma no meio. Porque vai dar pressão ali, isso aqui vai ficar bem preso na parede. Algumas pessoas colocam 2, 3 buchas uma placa dessa, mas não tem necessidade. É só desperdício de material. Quando eu aprendi isso aqui, pessoal, foi uma experiência muito boa. O rapaz me colocou numa responsabilidade muito grande. Um prédio lá em Lisboa, na região de Setúbal. Enorme, gigantesco. E como eu não tinha muita experiência, fui meio que aprendendo com o pessoal que tava lá, né? Com a malta que tava lá, que é a equipe que tava, que se chama Malta. Era um pessoal santomense, hoje eles estão na Espanha. Grandes amigos meus, muito. Mendes, Magnésio, Paulo, Jorge. Afastar um pouco o celular aqui, que a gente tá chegando mais perto daqui do andaime. Filmando pelo andaime aqui que eu vou comprar um tripé pra poder estar melhorando essas filmagens também. E aí a gente fizemos a preparação desse prédio. Lá que ia ser pintado de amarelo. É um acrílico. O brasileiro chama tinta acrílica. Uns falam textura, uns falam grafiate, é uma tinta areiada. Aqui se chama Plastem aqui no Porto. Em Lisboa se chama tinta acrílica, por causa desse areiado que ela tem. E a gente tava com uma responsabilidade muito grande. Estava eu, meu filho e mais 2 santomenses. Eu falei pra vocês, muita gente boa. Me dei muito bem com os meninos, me deu bem até hoje. Não tem que reclamar. E a gente fizemos o prédio. O primeiro, na época, o fiscal que tava lá não aprovou. Tava bom, em si tava bom, devido a alguns prédios que estavam feitos lá, tava bom. Na minha visão, na perspectiva dos fiscais, não tava. E assim, eu sou muito detalhista e eles me mostraram alguns pontos que eu poderia melhorar, que eu podia consertar para ficar melhor, pelo menos 95%. E eu me apeguei nesses pontos. Por eu me apegar a esses pontos, eu falei para ele assim. Falei assim, ó. Ele queria tirar a equipe da obra, que ele ficou muito nervoso, né, devido do jeito que tinha ficado o prédio. Eles não gostaram. Eu falei assim, ó, me dá mais uma oportunidade. Dá mais uma oportunidade pra minha equipe. Não é nem pra mim, é pra minha equipe. Aí ele falou assim, tá bom, João. Só que, pô, mas você é chefe de equipe. E eu nem sabia que eu era chefe de equipe. Né? Simplesmente eu tomei esse mérito lá, sem saber. Que aí se tornaria uma responsabilidade maior. Ser chefe de equipe, ainda mais aqui em Portugal. E nós fomos fazer um outro prédio. Esse primeiro aprovou, passou, aprovou. E aí a gente fomos fazer esse outro prédio. Nessa que fomos fazer esse outro prédio, eu peguei e falei para a equipe assim. Falei assim, ó, pessoal, a gente precisa que esse prédio aqui fique 90%. Pronto, é o que eles querem. É o que o fiscal quer. Então vamos fazer isso. Vamos dar o nosso melhor, como se nós estivéssemos fazendo para Deus. Porque tudo que a gente faz para Deus, tem que fazer o melhor. Tem que ser o melhor. Então se a gente pensar sempre dessa forma, a gente vai sempre melhorar o nosso serviço, a nossa mão de obra, nosso jeito de falar com as pessoas, nosso jeito de tratar o próximo. Isso daí é muito bom.
porque eu achei que aqui seria uma equipe que difícil de lidar, né? Pelos meninos ser de outro país, né? São meio ranzinza, mas me dei muito bem. E eles me aceitaram como chefe de equipe, inclusive eles me deram esse título de chefe de equipe, né? E eu falei, obrigado, né? Vou honrar isso. Ganhava lá um salário aproximadamente lá um pouco mais que eles, né? E depois meu filho vai colocar aqui embaixo aqui em algum lugar, né? Que ele que edita meus vídeos. E a gente tocou o prédio, fez, né? Fez o prédio, o segundo. E aí nisso daí tinha uma data para ser pintada. Chamamos uma outra equipe de outro lugar, que era do mesmo patrão que a gente tinha, do Gilmar. Eles foram lá para ajudar nós a pintar. Pintamos num sábado. Pintamos acho que aproximadamente aí uns 1000 e poucos metros de capoto. Num sábado com plastinha amarelo. A semana inteira foi uma corrida terrível. Finalização de bucha, finalização de barramento, finalização de tudo. Quase a mesma coisa que a gente está fazendo nessa casa aqui, né? Aqui em Lourosa. E mais aproximadamente no distrito de Aveiro. E aí, quando o fiscal foi lá para ver o prédio, ele marcou a data comigo e falou, João, posso ir lá terça-feira? Falei, pode. Terça não, vai na quarta, que a gente tem algumas janelas ainda para arrematar, né? E como a pintura tinha sido muito grande, a malta estava cansada, possivelmente alguns não iam trabalhar no sábado. E mesmo assim a gente conseguiu tocar a equipe bem. E a gente nisso daí, a gente conseguiu fazer o término da fachada do prédio inteira, virada, escada, a fachada de um bar que tinha lá também, Setúbal. E aí o fiscal foi lá e falou, João, totalmente diferente. Eu falei pra ele, eu falei pro senhor que eu ia entregar pro senhor 90%, né, dele melhor. Eu gosto de entregar meu 100%, só que como isso aqui é um material que eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha mexido, foi uma certa dificuldade a aprender alguns macetes. Porém, como eu já trabalho com pladur e barramento desde o Brasil, não se tornou uma coisa tão difícil, né? Porém, tinha alguns macetes que a gente precisava estar aprendendo isso daí com o tempo. A Zandame tá aqui atrás aqui porque a gente montamos ontem para fazer a colagem desses serviços. E aí a gente entregamos esse prédio 95%, né? Tinha alguns negocinhos ou outro que tinha que ser feito na janela, na parte da janela, só que aí entanto eu falei para ele que as janelas não tinham sido entregue, não tinha sido pronta e não estava pronta no caso, né, para ele poder aprovar. Ela falou, não, então tudo bem, então você me entrega a janela, essa semana tudo pronto. Gente, era muita janela, era um bairro comunitário, só bairro comunitário, aqui tem um outro nome, depois quando eu lembrar eu falo para vocês. E tinha muita gente diferente, tinha cigano, português, angolano, de tudo quanto é lugar. E alguns era até difícil de lidar. Porém, a gente acabamos esse prédio, entreguei ele depois no sábado. Não, na sexta-feira, no final do dia o fiscal foi lá e aprovou ele 99%. Mas o bicho era tão ruim, tão ranzinza que não deu 100%. Mas deu 99%, tá bom, né? Chegamos num limite que a gente precisava. Aí eu peguei e falei pra equipe assim, falei, gente, ó, o rapaz aprovou 99%. A equipe, poxa, gente, mas pô, o cara não deu 100%, um prédio desse, que não sei o que. Falei, calma. Um prédio da frente, o primeiro prédio que a gente fez, que não ia nem ser aprovado, eu fiz com que eles deixassem ser aprovado, né, pra gente não ter que mexer no prédio, pra gente não ter que tomar prejuízo, pra empresa não tomar prejuízo, dei minha palavra que ia ser feito um pouco melhor o próximo. Ele aprovou 99%, tá bom? Você entendeu? Eles nunca vão aprovar 100%.
Isso é óbvio, é óbvio, né? Tanto é que a gente está fazendo uma casa aqui, essa é um distrito de Aveiro aqui, e os clientes também é bem rigoroso. É bom em parte isso daí que a gente pega bastante detalhe de algumas coisas que às vezes a gente erra, a gente não é perfeito. Às vezes a gente deixa passar alguns mínimos detalhezinhos que isso aí lá na frente nós não vê, na hora da correria, no sol, que aqui tava um solzão de 40 graus, a gente deixa passar batido. Porém, foi uma experiência de vida muito boa para mim em relação a isso, em relação a esse dia. Essa época que eu vivi em Lisboa, vivi um ano lá em Lisboa, com a minha família. Mas a história de lá a gente vai contar outra hora. Essa é uma história para mim e para minha esposa contar. E tô contando a experiência que eu tive na parte da obra, né? A malta que eu tinha, o primeiro serviço que eu arrumei, né, que foi isso, aqui em Portugal. E aí, vocês vão acompanhando a nossa vida aí, nessa jornada. A gente tá aqui agora nessa casa fazendo essa outra parte. Se vocês tiverem alguma pergunta, alguma dúvida, façam, né? A gente tá aqui para responder todas elas. Às vezes eu deixo meio que passar batido algumas perguntas, porque eu não consigo às vezes responder todo mundo, porque é muito corrido. No dia que a gente chega em casa só pensa em deitar e dormir. Agora a gente coloca essa bucha na parede, ó, essa peça. Uma bucha mesmo, vocês podem ver, né? Ela tem uma abertura aqui que ela expande dentro da parede. Coloca nos furos que fizemos, todos eles. Depois a gente coloca o prego preto, tá ali dentro, vou mostrar pra vocês também. E manda, deixa um pouquinho saliente pra dentro. Porque depois a gente pega e passa uma massa antes de descer a rede aqui. Tem gente que já desce a rede tudo junto, com vela, porém fica muita marca. Eu tive essa experiência que eu fiz aí, deixa muita marca e não é bom. Então se você puder tampar ela, deixar secar um pouquinho, depois descer a rede é melhor. Cada um tem sua forma diferente de trabalhar. Uns gostam de fazer dessa forma, outros gostam já de mandar direto, com rede, com tudo. Não estou criticando quem faça isso, quem faz isso. Tá longe de mim. Cada um gosta de trabalhar de uma forma. Como eu trabalho com Pladu, aqui em Portugal também sofri muito em relação a isso. Porque aqui tem uma forma de montagem totalmente diferente do Brasil. Aqui não é arame, que se chama varão. E essas linguagens aí eu tive que meio que ir aprendendo com o pessoal aqui de Portugal. Guia aqui em Portugal se chama raia. Montante é montante mesmo. Tem uns furos, tudo normal. Só que guia aqui se chama raia. Tabica. Alguns chamam tabica, alguns brasileiros. Aí você vai trabalhar com os portugueses, com algum pessoal aí que já está acostumado há muito tempo, que chama aleta. É o mesmo sistema. Algumas é diferente da do Brasil. Porém, quem já está acostumado a trabalhar com a do Brasil mesmo, já sabe como trabalhar. Então isso daí foi meio difícil aqui pra mim, quando eu cheguei a aprender essas linguagens. Mas aprendi. A gente já sabe lidar com essas, se dizer gíria, é a linguagem que é feita aqui dentro das obras.
Você aprende a se comunicar com o povo. Dessa forma é bom. Desculpa, como eu falei pra vocês, isso daqui é os pregos. Se coloca nas buchas. Olha o tamanho mais ou menos, ó. Uns 10 centímetros. 10 centímetros. Acompanha nós pelo Instagram também, tá? A gente posta bastante vídeo de obra. Nosso dia a dia aqui também em Portugal. Grava vídeo. Tive um vídeo que a gente gravou também experimentando coisa. A gente manda ela para dentro da bucha com esse prego, ela vai expandir e vai segurar o isopor. Ela fica 2 milímetros para dentro do esferovite, que a gente tem que passar a massa e não deixar saliente com ele, porque senão depois a gente tem que ficar raspando a massa. Colocamos os cantos ontem, os esquineiros. Uns falam esquineiro, outros falam baguete. Naquela ponta de lá, dá pra vocês verem aí mais ou menos que ali tá preto, tem uma faixa preta ali. É bom a gente fazer um serviço bem feito, porque todo lugar que a gente passa, a gente vai perguntar, gosto de fazer no Brasil, ah, mas o que você sabe fazer? Ah, eu sei fazer capoto, quadro, pintura, e a pessoa vai falar, mas tem alguma obra que você foi? Ou que você fez, pra gente dar uma olhada? Você fala, tem. Aí você chama o cliente, vê se ele autoriza, você entra na obra, pra poder mostrar para um outro cliente. Eu tenho um cliente. Até indiquei um rapaz fazer um serviço de pedreiro pra ele agora. Ele tá lá. Aqui em Portugal. Aqui no Porto, quer dizer. Eu estava junto na fila do Aima. A gente se encontrou e aí arrumei um cliente pra fazer um serviço. E ele precisou de um pedreiro e arrumei esse rapaz pra ele. Você fala, ah, mas você não faz reboco também? Por que você não pegou o serviço para fazer? Mas se eu posso ajudar o próximo, por que eu não vou ajudar? Bom quando você ajuda o próximo, que um dia vai chegar a sua vez também. Como chegou a minha. Começo tudo é difícil, mas a gente vence. Só confiar em Deus. Então já vou lembrar vocês de novo aí, se
Depois eu vou fazer outro vídeo mostrando essa parede pronta. Tô postando um vídeo lá no Instagram também. Acompanha aí com nós aí. Acompanha nossa rotina aí. Trabalho aqui em Portugal. Então, e se inscreve no canal. Tá bom? Curte, comenta, compartilha. Divulga aí com a família. Divulga aí com todo mundo. Tá bom? Ajuda nós aí. Vou tentar mexer agora mais tempo no canal. Tô arrumando algumas coisas. Meu filho que edita, mas como ele tá nas correrias também dele de maratona, de corrida, né? Que ele começou a correr agora, fica meio corrido pra ele estar editando sempre e colocando lá no canal. Mas sempre que ele pode, ele joga um vídeo lá pra nós. Tá bom? Então, deixa seu comentário aí pra nós aí, dá uma força. Curte, comenta, compartilha, divulga aí com geral. Tá bom? E deixa comentários aí o que vocês estão achando do serviço. Se vocês têm dúvidas sobre esse serviço, sobre esse material, sobre a forma que ele é montada, manda pra nós aí. Se eu não puder, eu vou procurar a ajuda dos universitários, dos meus amigos, e eu vou explicar pra vocês. Fui!